A falta de equilíbrio entre gestão e liderança é um dos maiores problemas que os líderes enfrentam. Vamos discutir esse assunto nesse vídeo e ver como que a gente pode fazer esse equilíbrio? Vem comigo! Salve, salve pessoal! Eu sou o Marco França, especialista em desenvolvimento de liderança, coach e mentoria executiva, treinamento e desenvolvimento, cultura organizacional, e dessa vez a gente está falando sobre o equilíbrio entre gestão e liderança e o quanto isso afeta os resultados da liderança. Mas antes de nos aprofundarmos, eu gostaria de contar com aquele seu like, a sua inscrição e o compartilhamento, caso você entenda que esse vídeo pode ser útil para alguém que você conhece. Na minha experiência com centenas de treinamentos e líderes que eu já fiz, com empresas de vários segmentos, sempre quando a gente chega no tema gestão e liderança, eu procuro fazer uma pergunta ao final do treinamento sobre quais foram os impactos, quais foram os temas que mais chamaram a atenção das pessoas que estavam participando do treinamento. E esse tema, gestão e liderança, a diferenciação entre esses dois elementos e como fazer o equilíbrio entre esses dois aspectos é um dos campeões de audiência. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque vale a pena essa discussão, justamente para entender por que esse desequilíbrio traz dificuldades para o líder. E qual é a essência que esse tema traz dentro da concepção de atuação do líder. A gestão e a liderança, elas caminham juntas, elas estão funcionando ao mesmo tempo, embora elas tenham dinâmicas completamente diferentes. O líder que não sabe, preste bem atenção, o líder que não tem a percepção dessa diferença, ele simplesmente segue o piloto automático do seu perfil. Ou seja, se ele tem mais perfil para gestão, ele vai para a gestão. Se ele tem mais perfil para liderança, ele vai para a liderança. E vai criar um desequilíbrio de um lado ou de outro. E quando o líder toma consciência das questões de gestão e liderança e como elas funcionam com os aspectos racionais, os aspectos emocionais, ele consegue buscar o equilíbrio, sem depender simplesmente daquilo que é a sua preferência ou a preferência do seu perfil. E como nós vamos organizar esse vídeo? Primeiro nós vamos falar sobre a diferença entre gestão e liderança e o que ela exige da parte racional e da parte emocional do líder. E em seguida nós vamos falar de 4 passos fundamentais para fazer esse equilíbrio. Então, primeiramente, discutindo a questão da diferença de gestão e liderança, eu quero que você raciocine um pouquinho e tente responder essa pergunta. Qual é a diferença entre gestão e liderança? Eu já vou trazendo esse quadro aqui para nos ajudar a refletir sobre a diferença entre gestão e liderança. A gestão, ela está ligada aos aspectos voltados para método, para organização daquilo que se está fazendo. Quando eu falo de gestão, qualquer coisa que eu coloque, gestão financeira, gestão logística, gestão de vendas, sempre tem a ver com organização, com método, com planejamento. A liderança tem a ver com influência e inspiração de pessoas. Então, do ponto de vista da atuação prática do líder, a gestão vai sempre ter um aspecto técnico, uma abordagem técnica. Enquanto a liderança vai buscar uma abordagem relacional, porque tem a ver com relacionamentos entre pessoas. A gestão vai estar sendo fundamentada nos processos de trabalho, nas atividades, nas organização das atividades e também nos indicadores, das metas, dos resultados. Já a liderança está buscando a motivação das pessoas. A gestão ela está sendo organizada a partir das atividades, das tarefas, enquanto a liderança tem a ver com o engajamento de pessoas. Como que eu trago as pessoas para um trabalho mais engajado? A gestão é a engrenagem, né? É como que a empresa se organiza do ponto de vista de engrenagem. E a liderança tem a ver com o ambiente organizacional. Enfim, a gestão vai estar buscando um foco mais racional, a racionalidade do líder para fazer a organização dos métodos, dos processos, das atividades e das tarefas. Enquanto a liderança vai estar buscando um foco emocional, porque é necessário o foco emocional para poder lidar com as pessoas e os seus comportamentos. E aí vem o desafio do equilíbrio entre gestão e liderança. E por que isso é tão complicado? Porque a gestão e a liderança, elas caminham juntas, elas não estão separadas no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês entenderem.
Você precisa discutir alguma questão de um projeto que está sendo desenvolvido e você chama o colaborador até a tua sala para falar sobre aquele projeto. Quando ele entra na sala, você percebe que ele não está bem, que está com uma feição estranha, que ele está com uma feição preocupada. Nesse momento que você chamou o colaborador para falar sobre a gestão de um projeto, ele apresenta uma questão de comportamento onde você percebe que o ser humano, que a pessoa, está precisando do líder, está precisando da tua parte da liderança. Você interrompe um pouquinho a questão do projeto e pergunta para a pessoa o que ela tem, como que ela está, o que está acontecendo. O colaborador devolve, responde porque está passando por algum problema pessoal, você se coloca à disposição, você ouve, dá atenção ao ser humano que está ali. A pessoa se acalma, a pessoa traz, tem um nível emocional de equilíbrio e você volta a discutir o projeto. É nesse sentido que a gente fala que a gestão e a liderança elas estão acontecendo o tempo todo. Você está sempre lidando com pessoas e processos ao mesmo tempo. E saber diferenciar essas situações e buscar esse equilíbrio é o desafio que a gente está trazendo nessa discussão. Então, resumindo de forma muito didática, a gestão tem a ver com tarefas, tem a ver com atividades. Tudo o que envolve as tarefas e as atividades da empresa tem a ver com a gestão. E a liderança tem a ver com as pessoas, com o ser humano que está ali desenvolvendo aquelas tarefas. E aí eu vou falar para vocês qual é o impacto que ocorre quando há um desequilíbrio entre gestão e liderança. Veja se vocês lembram e localizam nas suas experiências empresas que tinham um líder gestor, eminentemente gestor, que se preocupava basicamente com os processos, com as atividades e com as tarefas. Uma visão racional do processo. Como que era essa equipe? É uma equipe organizada, uma equipe que tem gestão, planejamento e controle, mas é uma equipe desmotivada, uma equipe sem muito brilho. Por outro lado, uma equipe que tem um líder, que é mais líder do que gestor, é uma equipe animada. É uma equipe que tem motivação e tem vontade de fazer, mas é uma equipe desorganizada, que perde prazos, que não cumpre com os objetivos e com as metas. Então, acaba também sendo um problema. É aqui que é importante esclarecer que gestão e liderança são igualmente importantes. E todo líder / gestor, ele vai enfrentar em algum momento a percepção de que ele precisa dar mais foco na gestão ou ele precisa dar mais foco na liderança. E isso vai mudar ao longo do tempo. É um processo orgânico que está sempre desafiando a capacidade do líder, a sensibilidade dele de entender quando ele precisa dar mais foco em um e quando ele precisa dar foco mais em outro. E quando estamos falando que a falta de consciência do líder sobre a diferença entre gestão e liderança vai levá-lo na preferência do seu perfil, é exatamente aquilo que funciona de maneira mais efetiva para o líder. Se ele tem um perfil mais racional, ou seja, se as preferências de atuação dele estão mais no campo racional, ele vai jogar o seu trabalho e a sua zona de conforto vai estar sempre voltado para a gestão. E as pessoas ficarão no segundo plano e essa atuação de liderança vai ser diminuída. Do outro lado, a mesma coisa. Se a preferência do perfil está ligada a relacionamento com pessoas, a discussões na parte emocional, ele vai se voltar para isso, vai dar mais tempo, dedicar mais tempo para isso e a parte da gestão vai ficar um pouco prejudicada. E como que nós podemos, então, atuar na busca desse equilíbrio? Eu comentei anteriormente que nós iríamos falar sobre 4 passos, sobre 4 ações que o líder pode fazer para buscar esse equilíbrio. E o primeiro deles, que nós já estamos falando nesse vídeo, é ter a consciência da diferença entre a gestão e a liderança, desses 2 elementos, e da importância de um lado e do outro. Por que eu estou falando isso? Porque o líder que está na posição de gestor, ele não dá importância à questão da liderança. E vice-versa. O líder que é mais está voltado para a liderança, ele também não dá a importância para a gestão. Então, ter a consciência em primeiro lugar e dar a importância para o outro lado, que não é o lado da sua preferência. E o segundo passo é exatamente saber qual a sua preferência. Então eu já vou perguntando para você, você é mais gestor ou mais líder? Reflita um pouquinho sobre isso. Mas França, como é que eu posso saber se eu sou mais gestor ou seu líder? Eu nunca tinha pensado nisso. É muito simples, basta você pensar em quanto tempo você se dedica para atividades e tarefas
e o quanto tempo você se dedica para pessoas. Analise o seu tempo, analise quais as preferências que você tem no seu dia a dia para trabalhar atividades ou tarefas ou para trabalhar com pessoas. O terceiro passo é exatamente exercitar aquela função que não é a tua preferencial. Ou seja, se você é mais gestor, você tem que exercitar a liderança nas atividades ligadas a pessoas. Se você é mais líder, você tem que exercitar a parte da gestão e as atividades ligadas à gestão. Voltando aqui para o nosso quadro, vamos ser um pouquinho mais específico e dar dicas práticas. Vou imaginar que você tenha preferência na gestão. Você é uma pessoa que tem um lado racional dentro do seu perfil, mais desenvolvido, e você está sempre focado, a maior parte do seu tempo está focado na abordagem técnica, nos processos, nas atividades, nas tarefas, enfim, no foco racional. Então você passaria a executar ações voltadas para a liderança, ações voltadas para as pessoas, que envolvem a parte motivacional, ações como feedback, como participação, como reconhecimento, colocar na agenda elementos que têm a ver com pessoas. Ou seja, você estaria equilibrando a tua preferência natural de gestão para as ações voltadas para a liderança. Por outro lado, vamos falar que você que tem mais a liderança, ou seja, a maior parte do seu tempo está voltada para a atuação com pessoas. Você vai fazer exatamente o contrário, dar um pouco mais de foco nos aspectos voltados à organização dos processos da empresa, organização da equipe, organização das atividades, das tarefas, fazer planejamentos, ou seja, você vai colocar na sua agenda atividades de gestão que vão trazer esse equilíbrio. E falando em equilíbrio, nós entramos no quarto passo fundamental que o líder precisa fazer para equilibrar gestão e liderança. Afinar o seu instrumento de sensibilidade para entender quando que ele precisa foco um pouco maior na gestão e quando ele precisa de um foco maior na liderança. Se eu percebo que a minha equipe está bagunçada, está com falta de controle, perdendo prazos, um problema nos processos, eu tenho que dar foco mais na gestão. Se eu percebo que a minha equipe está bem organizada, que os processos e os prazos estão todos muito bem atendidos, e aí eu percebo também que o time está um pouco desmotivado, que está faltando um pouco de alegria no trabalho, o ambiente está um pouco pesado. Então eu vou investir um pouco mais em ações de liderança, em trazer essa motivação, esse lado humano para o meu processo de gestão. Enfim, com esses 4 passos, com certeza você vai conseguir fazer o equilíbrio entre gestão e liderança e ter muito mais resultados com a sua equipe. Se você quiser ter mais informações sobre como você pode atuar com a liderança, eu tenho outros vídeos nesse canal que com certeza vão te ajudar. Vídeos sobre reconhecimento, sobre feedback, sobre motivação, que são ferramentas da liderança que vão te ajudar muito na busca desse equilíbrio. Quero agradecer você que ficou comigo nesse vídeo até agora e dizer que eu espero que as informações que a gente trouxe aqui sejam úteis para que você possa equilibrar a tua gestão e liderança e fazer com que a sua equipe esteja bastante equilibrada e com muitos resultados. E nos vemos no próximo vídeo.